Boa noite, meu nome é Felipe, eu sou aluno de Ciências Biológicas e Biotecnologia e faço iniciação biotecnológica na UNPEX-Bio, sendo orientado pela professora Gisele Cardoso de Amorim no projeto Expressão e Purificação da Fosfolipase D do Sistema de Secreção tipo 6 de Klebsiella pneumoniae. Eu gostaria de iniciar a minha introdução falando um pouco sobre a Klebsiella, que é uma bactéria gram-negativa encontrada em diversos ambientes, em água, solo, vegetação, microbiota de animais e de seres humanos, e também em ambiente hospitalar. E é uma bactéria conhecida por causar problemas principalmente para pacientes já imunocomprometidos. E cada vez mais nós temos encontrado cepas multiresistentes ou hipervirulentas. Esse mapa mostra a distribuição de cepas produtoras de carbapenemases ao longo em todo o mundo, né? E a gente pode reparar que essas bactérias estão presentes em praticamente todos os continentes. Aqui no Brasil, inclusive, elas já foram detectadas fora do ambiente hospitalar. Um dos mecanismos de virulência identificados por essa bactéria é um sistema de secreção tipo 6. Esse sistema também existe em outras bactérias, como o Vibrio coli e a Escherichia coli, e é um complexo proteico que permite translocar moléculas para dentro da célula-alvo ou para o meio extracelular. Então, estruturalmente, ele é basicamente composto por um complexo de membrana e uma placa de base que ficam atracados às membranas da bactéria e formam uma espécie de plataforma de polimerização do conjunto de tubos desse sistema. São dois tubos, o tubo interno e o tubo externo, que se apresenta de duas formas, uma estendida e uma contraída. Quando esse tubo externo se contrai, ele desloca o tubo interno para fora da célula. E esse tubo interno normalmente carrega junto com ele as toxinas e moléculas efetoras desse sistema. No genoma de uma cepa da Klebsiella pneumoniae KP52.145, um grupo de pesquisa da Fiocruz identificou três genes dentro de um cluster de T6SS que codificam para uma proteína ainda não conhecida. Um deles codifica a região N-terminal, outra a região C-terminal e outro codifica a PLD completa, a proteína completa. E, baseado na estrutura primária dessa proteína, acredita-se que ela seja uma fosfolipase D, porque ela apresenta duas sequências que são muito conservadas nessas proteínas. São aminoácidos que estão presentes no sítio catalítico dessas enzimas e são muito conservados. Então espera-se que ela tenha atividade de fosfolipase D, embora a gente ainda não saiba disso. As fosfolipases D catalisam reações que quebram glicerofosfolipídios, clivando uma ligação fosfodiéster, liberando um grupo cabeça polar. E esse mesmo grupo de pesquisa queria saber se essa proteína está relacionada de alguma forma com a virulência dessa bactéria. Eles infectaram camundongos com a cepa selvagem e observaram que 100% desses camundongos não sobreviveram ao final de 3 dias de experimentação, enquanto aqueles que foram infectados por uma cepa que não expressava PLD, todos eles sobreviveram em 7 dias de experimentação. Então o objetivo da nossa pesquisa é caracterizar a atividade e a estrutura dessa PLD, visando encontrar novos alvos moleculares. E temos como objetivo específico obter essa proteína solúvel, inicialmente. Então precisamos transformar e expressar essa proteína, transformar cepas de E. coli e expressar essa proteína, depois purificá-la e então seguir para as análises de atividade e estrutura. A transformação foi realizada seguindo um método já bem estabelecido, baseado em choque térmico, onde a gente vai transformar essas células utilizando esse plasmídio PET47B, e a nossa proteína ela vai ser fusionada a um RIS-tag. Isso vai ser importante para as etapas de purificação. Nós realizamos a transformação em 3 cepas de E. coli, Rosetta, BL21 e C43. As 3 transformações foram bem sucedidas. E também realizamos um teste de expressão inicial, onde a nossa proteína aparece em 70 kDa e em todas as culturas ela foi expressa. Então nós fizemos também um crescimento em meio líquido volume final de 50 ml e nós lisamos essas células. Após a lise,
nós retiramos amostras do pellet do sobrenadante e observamos que a maior parte da proteína se encontra no pellet da lise, aqui em 70 kDa. Isso indica para a gente que essa proteína pode estar formando corpos de inclusão. Então nós seguimos um protocolo para a lavagem desses corpos de inclusão na tentativa de purificá-los utilizando o detergente, Triton, e depois nós solubilizamos com adição de ureia. Então aqui a gente tem o gel mostrando a nossa proteína já solubilizada com ureia. E então seguimos para a purificação em coluna de níquel. Então nessa técnica, a nossa proteína que tem o hashtag, ela fica retida na coluna, porque o hashtag tem afinidade pelo níquel. Então assim a gente separa essa proteína do restante da amostra. E aí a gente vai passar um segundo tampão que tem uma alta concentração de imidazol. E o imidazol vai competir com o hashtag pela ligação ao níquel, assim a nossa proteína é eluída. Mas como a gente pode observar nesse cromatograma, o que se deveria ser o pico que representa essa proteína sendo eluída é quase imperceptível. E quando a gente fez a eletroforese com essas amostras da purificação e coramos com prata, é praticamente imperceptível as bandas com proteína, então a concentração dela na nossa amostra estava muito baixa. Nós decidimos repetir os experimentos de crescimento da cultura em meio líquido, agora com um volume maior, com 200 ml de meio de cultura LB, e repetimos as etapas de teste de expressão. Então nós retiramos as amostras antes da indução. A indução é realizada com IPTG, que é um análogo da lactose. E depois de 3 horas de indução, nós podemos observar aqui que houve expressão da nossa proteína. E então nós seguimos os mesmos passos agora para solubilizar esses corpos de inclusão. Mas dessa vez a gente não seguiu para a purificação em coluna de níquel, porque nós consideramos que os corpos de inclusão já estavam num grau considerável de pureza. Então esse gel aqui mostra o pellet da lise, o sobrenadante da lise, de novo as proteínas majoritariamente no pellet, em corpos de inclusão. Aqui após algumas etapas de lavagem com Triton. E ao final os corpos de inclusão parcialmente purificados aqui. E depois da solubilização com ureia, nós temos novamente aqui a nossa proteína já num certo grau de pureza adequado. Depois nós seguimos diretamente para etapas de diálise para promover o refolding da PLD, ou seja, essa amostra está com ureia, que é um agente calotrópico que desnaturou essas proteínas, então a ideia é retirar a ureia, diminuir a concentração da ureia, porque conforme esse agente calotrópico vai sendo retirado da amostra, as proteínas tendem a se renovelar espontaneamente. E nós conseguimos manter essas proteínas solúveis após a diálise durante algum tempo. Realizamos também uma Western blotting para tentar confirmar a identidade dessa proteína, utilizando um anticorpo anti-hashtag. O problema é que o Western blot acabou sendo um tanto quanto inconclusivo, porque uma série de coisas, uma série de marcações aconteceram aqui na nossa amostra e a gente não sabe se foram marcações inespecíficas do anticorpo ou se houve grande fragmentação da proteína. Então, avaliando o nosso progresso, nós conseguimos transformar e expressar a proteína em cepas de coli, purificamos e realizamos a diálise, mas ainda não conseguimos manter essa proteína solúvel por tempo adequado. Então, os próximos passos. A gente planeja implementar um novo sistema de expressão, agora em células de inseto, utilizando um sistema de baculovírus no NuPEX-Bio. E a ideia é conseguir expressar a PLD por esse sistema, testar a atividade enzimática da PLD, realizar ensaios de interação proteína-proteína e, por fim, análise estrutural. Agradeço aos meus colegas de grupo e colegas de laboratório, no geral, aos meus professores, minha orientadora e a equipe técnica do NUPEX e as agências de fomento.